Videocast Ocupa a Biblioteca apresenta Um Defeito de Cor, com Gabriela Gaia. Olá, eu sou Gabriela Leandro, arquiteta e urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. E hoje, no nosso segundo episódio do videocast Ocupa a Biblioteca Acervo da Laje, eu vou falar sobre o livro Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves. O livro foi lançado em 2006. Ana Maria é uma escritora mineira, nascida em Ibiá. Ela teve uma trajetória profissional vinculada à publicidade e depois mudou o rumo da carreira, né, vindo para a Bahia escrever. O primeiro livro dela não foi esse, mas o livro que teve um maior sucesso assim, foi uma grande referência, é uma grande referência, eu acho, dos últimos anos na literatura brasileira. É esse livro chamado Um Defeito de Cor. Talvez importante falar assim, que o livro é uma ficção que foi inspirada, é um romance de ficção inspirada numa personagem chamada Querindé, que é a protagonista principal do livro, uma personagem que a Ana Maria construiu a partir de uma pesquisa em documentos históricos de várias mulheres negras do século XIX, que tiveram uma trajetória de vida marcada pela escravização ou pelo trabalho de ganho, pela compra, e modos de acessar a alforria. E existe uma especulação no livro, a partir também de uma história que existe sem comprovação, assim, mas que habita um pouco também o imaginário, de que a Querindé seria a Luísa Maim, que seria possivelmente a mãe do Luiz Gama. Essa possibilidade assim, não se comprova, assim, não é um livro que tenta, a partir dessa pesquisa em documentos históricos que a Ana Maria fez, comprovar essa tese. Ele é uma ficção, acho que eu gosto de falar isso, mas ele especula, cria um pouco então, um romance que situa essa personagem, Querindé, depois Luísa Maim, como essa protagonista que vai, através da sua história de vida relatada no livro, ao encontro, assim, enfim, sem dar muito spoiler, mas já contando um pouco da história, mas que tem a busca pelo filho, possivelmente Luiz Gama, nessa história, como sendo uma das partes também principais, desse romance. Falar um pouco do livro, assim, da história do livro, tentando também não trazer todos os elementos. Eu acho que é um livro extremamente importante nos últimos tempos, como eu já falei. Talvez destacando algumas coisas que me chamam a atenção no livro. Uma é essa, assim, é uma narrativa ficcional, mas a partir de uma pesquisa em documentos históricos, de vidas de mulheres negras que existiram no século XIX, na Bahia, no Brasil. E a Ana Maria compõe, então, essa personagem a partir de uma criação informada por esses documentos históricos. E nesse sentido, o livro vira um livro em primeira pessoa, um livro narrado por essa mulher que no livro se torna a Luísa Maim. Então, ainda que seja um gesto ficcional, eu acho que temos uma carência muito grande de relatos escritos de mulheres africanas que vivenciaram o período da escravização no Brasil, ou que se deslocaram, que foram capturadas em África para o Brasil e que puderam contar a sua própria história em livros. Então, eu acho que, ainda que seja um romance, uma ficção, é um livro que precisa fazer parte do nosso universo de referências literárias. Outra coisa que eu acho importante desse livro, para quem é da Bahia ou para quem é de Salvador, vai reconhecer muito facilmente os lugares nos quais a história se passa.
e vai conhecer esses lugares a partir de uma história, né, de eventos, né, ou de pontos de vista que são dos escravizados, né, e de como eles tinham, né, o que eu gosto de falar um pouco assim, como é que a partir dessa narrativa do livro é possível perceber uma agência negra nesse processo de formação da cidade, de criação da cidade, né, de dinâmica da cidade. Quer dizer, quem estava circulando pela cidade, quem dominava o fluxo da cidade, quem conhecia, né, essa cidade, eram os escravizados, eram os trabalhadores de ganho, eram os forros. E isso é muito presente em todo o livro. Assim, o livro começa ainda em África, a chegada da personagem no Brasil, né, vai se dar ali na Ilha dos Frades, depois o deslocamento para Itaparica, depois a vinda dela para Salvador, morando num casarão aqui no Corredor da Vitória, né, morando no porão, né, nos casarões de porão alto, né, toda uma conversa ali também, deslocamentos entre por trabalho, mas também para atividades religiosas, também para encontrar pessoas, né, para articular uma revolta, que eu acho que é um dos pontos principais do livro também, que é a Revolta dos Malês. Então, a Revolta dos Malês se passa em 1835. E neste livro, a Luísa Maim vai ter esse papel de também articuladora, né? As mulheres estão na rua, trabalhando, vendendo, ou então estão em outros estabelecimentos, em lojas, né? Elas constroem aí uma rede, né? Se inserem e constroem uma rede de mulheres que estão conversando e também de escravizados que estão construindo planos de emancipação, né? Então, é interessante perceber isso no livro, é uma das coisas que eu destaco, assim, como que a partir dessa narrativa ficcional, a cidade se revela também muito menos como só esse lugar da interdição, mas um lugar onde, né, escravizados africanos e também alguns crioulos, né, majoritariamente africanos nessa narrativa, estão organizando uma revolta. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Revolta dos Malês, né, como uma das partes do livro, é possível perceber todo o roteiro, né, que é feito nessa cidade, né, a partir desses personagens que vão aparecendo no livro, onde se encontravam, onde passavam bilhete, como é que construíam esse caminho, imaginando esses caminhos e as estratégias para a revolta. E aí ler esse livro, né, e olhar novamente para a cidade de Salvador, né, eu acho que é uma experiência muito importante, muito rica, né, em termos de percebê-la a partir de uma história que, enfim, não encontra na história da cidade, por exemplo, né, muitos espaços de relevância, assim, né, não são muito compartilhadas enquanto histórias desses lugares, sobretudo para um público mais, né, amplo. Então, enfim, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que as mulheres aparecem no livro como figuras também bem centrais. Tem uma série de enredos envolvendo também as relações, né, conjugais ou amorosas, né, e os limites disso, né, num contexto do século XIX, né, ainda escravista, né, nesse país que é racista, mas sobretudo violento em relação a esse sistema escravocrata e como as pessoas negras, africanos e crioulos, né, e brasileiros, né, e descendentes de africanos são inseridos, mas ao mesmo tempo tem a busca por uma religiosidade, né, o encontro com mulheres que vão ser extremamente importantes na trajetória dessa personagem, o Recôncavo como esse território conectado a Salvador e que é super importante na história, né, dos africanos e seus descendentes aqui na Bahia, o Maranhão, o Rio de Janeiro, né, e um retorno para a África, construindo aí nessa narrativa, né, não vou dar mais detalhes, mas uma conversa muito importante entre esses dois lados do Atlântico. Então,
A dica segunda é o segundo videocast desse podcast, desse videocast. Então, o segundo videocast desse projeto Ocupa Acervo da Laje, essa indicação da leitura do livro Defeitos de Cor, né, e tentei apontar nessa conversa possíveis questões ou destacar alguns elementos, sem dar muito spoiler dessa narrativa, que acho importantes e interessantes para serem compartilhados nesse projeto.